Há um texto na Escritura, salvo engano, em 1 Samuel 28, não é? 1 Samuel 28, ou é 2 Samuel 28, não importa, vocês vão encontrar lá. É aquele texto quando fala que Saul estava numa situação, porque, vocês sabem, naquele tempo, os reis, quando iam à guerra, eles queriam a aprovação divina. Então, se Deus falasse, vai à guerra, ele estava garantido que Deus estaria com ele. Se Deus dissesse, não vai à guerra, ele não iria, ou se fosse, ele arcaria com as consequências da sua desobediência. Vai lutar sozinho, sem o amparo divino. Só que aí, Saul buscou os profetas, Deus não falou por meio dos profetas, Deus se recusou a falar por meio dos profetas. Aí ele procurou, então, o sacerdote, o Urim e Tumim, não é? Que Deus falava por meio também dessas peças, da veste sacerdotal, não tenho como explicar agora. Deus também se negou a falar. Então ele ficou sem resposta, Deus não falava nada, ele com uma guerra para... E aí, naquela situação, ele decidiu procurar uma feiticeira, decidiu procurar uma necromante, uma mulher que falava com os mortos. Aí o texto é claro, está lá escrito, quem escreveu, não sei quem foi que escreveu, não foi Samuel, Samuel é somente o nome do livro, mas o autor deixa muito claro que ele chega à casa da cartomante, disfarçado, a necromante não sabia que ele era Saul, e aí, por fim, ela pergunta, tá, tudo bem, eu vou trazer aquele com quem você quer falar. Com quem que você quer falar? Ele diz, com Samuel. Samuel tinha morrido. E aí, quando ela diz com Samuel, logo ela, a necromante, vê um vulto que surge do interior da terra na frente dela. Saul não vê, quem vê é a necromante. Ela dá um grito, ela se assusta. E ele perguntou assim, o que você está vendo? Ela diz, eu estou vendo um espírito. E como é ele? Ele é um ancião assim, aí vai dar a descrição. Aí diz o texto, que Saul entendeu que aquele espírito que surgiu era Samuel. Então, quando diz que Saul entendeu, se parasse aqui o texto, poderia falar assim, pode ser Samuel, pode não ser Samuel, porque ela não disse que era Samuel. Né? Pela descrição, Saul entendeu que era Samuel. Só que o texto continua, e o texto continua afirmando, disse então Samuel a Saul. Aí o texto vai falar por 5 ou 6 vezes, Samuel disse, Samuel falou, Samuel, Samuel. O texto, ele vai indicando, afirmando categoricamente que era Samuel. O texto, ele tem ali, basicamente, essa estrutura. Tem o narrador, né, que é o escritor, aquele que está escrevendo a história. Ele não faz parte da história, ele está escrevendo uma história. Temos os personagens. Tem Saul, que é um personagem, temos a necromante, que é uma personagem, e temos o suposto Samuel, ou espírito, que é um personagem. Então, o escritor não faz parte da cena. Ele escreve, inclusive, isso posteriormente ao acontecimento. Então, quando ele está narrando que a necromante viu surgir lá um vulto, até aí a necromante não disse quem era. Quando então Saul entende que era Samuel, o texto também, a cena não diz que era Samuel, ele apenas entendeu. E o próprio espírito se passava por Samuel, mas pode-se dizer que o espírito é mentiroso, ele está se passando por Samuel. Agora, quando sai dessa estrutura e chega no escritor, e o escritor vai afirmando que Samuel disse, Samuel falou, aconteceu porque Samuel. Então, o escritor bíblico está dando a sua chancela, que era Samuel. Então, isso é claro, não tem como manipular o texto. Só tem um problema. Os cristãos não acreditam que é possível consultar mortos. O cristianismo não acredita. E se não acredita, o que fazer com esse texto? Que diz que Samuel foi consultado. Então, ou arranca ele da Bíblia, ninguém tem essa capacidade, nem essa coragem, ou diz que a Bíblia é falha, porque há um texto na Bíblia que contraria toda a Bíblia,
Ninguém vai dizer que a Bíblia é falha, eles vão morrer dizendo que a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus. Ou então, eles assumem que há possibilidade porque aconteceu, mas eles também não vão fazer. Então, o que eles fazem? Eles dizem, não, esse espírito é mentiroso. Eles vão tentar encontrar no texto alguns argumentos para provar que aquele espírito mentiu, que algumas coisas que ele havia dito não aconteceram conforme foi dito que aconteceria. E aí vão manipulando, e aí o povo vai acreditando e vai dando certo. Quem está entendendo a história? Ou seja, a leitura heurística ela tem compromisso com o texto. Você vai ler, ele diz e diz, eu não concordo, é problema seu, mas está escrito. Perfeito? Olha só a pergunta, eu falava aqui no domingo, na pregação, eu dei até um exemplo, né? Não sei se foi na pregação ou no estudo de quarta, eu falava, eu acho que foi na pregação, eu dizia, o ser humano não voa, perfeito? Voa o ser humano? De si mesmo? Ele pode pegar um avião, ele pode uma asa delta, uma coisa, mas o homem não voa. Então não faz sentido Deus criar um mandamento, proibido voar. Faz sentido? Então, por que não faz sentido? Porque se o homem não voa, não tem por que fazer esse mandamento, seria ilógico. Por que a Escritura diz que é proibido consultar os mortos? Vocês estão proibidos de consultar os mortos. Aí, se eu transgredir, você vai consultar. Aí, olha o argumento. Não, é proibido porque você vai ser enganado por um espírito maligno. Então, não é proibido. Diga, se você consultar, você será enganado por um espírito mentiroso. Agora, proibir, só se pode proibir uma situação possível. Perfeito, pessoal? Bem, eu não estou aqui jamais tentando nem justificar a consulta aos mortos, nem a psicografia, eu não estou nem justificando, nem ratificando, estou trazendo apenas um exemplo para falarmos de leitura heurística. Se o texto diz, o texto diz. Se o texto não diz, o texto não diz. Em outro momento, vocês poderão me perguntar, o que fazer com esse texto? Aí nós podemos conversar sobre o assunto. Mas jamais negar o texto que está escrito.